voltando aonde estávamos, eu busquei, então, aquilo que começou a me interessar. Eu tinha um grande amigo e astrólogo que dava aulas de astrologia. Então, eu comecei fazendo astrologia com o Jaime Dalmau. Foi o meu primeiro mentor, digamos assim, nesse novo caminho. Depois eu fiz giniterapia, depois eu fiz Unipaz, depois eu fiz outros cursos dentro dessa linha do crescimento pessoal, buscando respostas, na verdade, buscando responder às minhas angústias internas, né? E fui caminhando. Cheguei até as constelações familiares, que foi um outro momento de abertura muito grande. Aquilo me calou fundo na alma. Depois nós fomos para os movimentos essenciais, que não podemos deixar de falar, com a Cláudia Boatti, e outros cursos. Eu estou sempre fazendo cursos. E, inclusive, agora, com a pandemia, tudo me chegava pela telinha do computador, né? Então, eu fiz muitos cursos durante a pandemia, primeiro, para ter alguma atividade, e segundo, para não me deter, não parar. Então, fui vendo coisas que me interessavam, fui vendo xamanismo, né? Foi um outro curso que eu fiz, que eu achei fantástico, que conjuga muitas coisas, soma muitas coisas É um universo muito grande, tem muita coisa, tem muitas respostas, e nós não sabemos da missa à metade, como diz o ditado, né? A gente não tem noção do tanto que ainda falta aprender, do tanto que ainda nos falta para crescer, para olhar esse mundo tão maravilhoso de com outro enfoque, com outra, fazendo uma outra leitura. Então foi isso, foi esse caminho, esse buscar, e assim é uma coisa constante, permanente, é uma caminhada que não tem. Você sabe disso, não tem. A gente sabe quando começa a dar os passinhos, mas É, aonde a gente vai parar, a gente não tem noção. não sabe, Então, né? assim, eu estou aberta para aquilo que a vida me trouxer, para onde a vida me levar, neste quesito, nesse sentido. Mas, assim, o aprendizado é permanente, ele é constante e não pode ser subestimado. Quando a gente acha, não, eu já estou pronto, já chega, não preciso aprender mais nada. Não, bem ao contrário. Está na hora de abrir para mais alguma coisa. Sabe que isso Então, é interessante, que eu, na minha busca, eu sempre parecia que eu buscava para chegar em um fim, né? Tipo, agora eu encontrei o curso perfeito que vai me dar todas as respostas. E sim. aí, não. Aí daqui a pouco é outro, né? É outro. Porque, na verdade, o que a gente está buscando, eu acho que nem é o conhecimento, Laís. A gente busca é o nosso crescimento. E como o crescimento e a caminhada é uma coisa constante, quando eu chego aonde eu achava que era o ponto final, ali é só mais uma etapa do caminho. E a gente continua caminhando. Então, acho que o mais importante de tudo isso foi essa percepção. Porque quando eu nasci numa família espírita, eu achava que eu tinha também as respostas, todas. E não tem. É um caminho maravilhoso, mas é uma parte do caminho. Chegou um momento em que eu queria outras respostas, outras experiências, verificar outras coisas. Então, acho que essa caminhada é uma caminhada permanente da própria alma, em direção a quem é, a quem a gente verdadeiramente é. Eu gosto muito de uma frase da Cláudia, quando ela fala que nós somos seres de luz voltando para casa. Então, essa volta para casa é um caminho,
faz voltas e a gente humanamente, né, dá muitas voltas ainda, até pela nossa própria humanidade, pela densidade que nós somos, pelos desafios diários da manutenção da energia num patamar de aceitabilidade com todos os desafios externos que a gente tem atualmente, né? Então, assim, eu tenho na pandemia foi um trabalho muito grande de manter a tranquilidade, de manter a coragem, de lidar com o medo, né? Mantendo esse medo sob um controle, e agora as questões políticas mundiais, porque eu passei por um período, e acho que é um período que muita gente passa também, de achar que o meu mundo era Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Parei aí. É como se a gente não estivesse inserida num contexto mundial. E, atualmente, para mim, é muito claro que nós somos um conjunto. Esse mundo que nós vivemos é um mundo. E esse mundo está inserido num outro contexto, num universo. Então, enquanto nós não olharmos para o nosso mundo como alguma coisa maior, bem maior, do que aquele lugarzinho que eu achava que era o meu, né? Agora eu percebo que eu tenho o meu lugarzinho, mas esse lugarzinho está conectado. E está interconectado com o teu mundo, ainda mais agora com a internet. Meu Deus, só não enxerga quem não quer, porque nós estamos conectados com os outros. Como é que a gente diz? Ao mesmo tempo. Não tem mais... A comunicação anteriormente era uma coisa fragmentada. Agora não, é tempo real. Então, é tempo real e essa energia, a energia que está lá vibrando agora na Ucrânia, que ela... Aí o pessoal todo fala Ucrânia, tá bom. E o restante? E o ademais que já está rolando e que nós convivemos com guerras o tempo todo. Ah, mas não tem guerra aqui no Brasil. Tudo bem, não tem guerra no Brasil, mas nós fazemos parte desse mundo. Então, aquilo que está acontecendo lá também me afeta. Enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto mãe de outras pessoas, né? enquanto ser, como um ser vibrante, um ser senciente. Aquilo que acontece ao outro também me afeta. Esse foi um outro aprendizado também. Foi bem, bem intenso. Antes eu achava que o outro era o outro e eu era eu. Agora eu sei que o outro e eu somos iguais. Como que você percebe isso em você, Vera, que o outro e eu somos iguais? Como que você percebe o efeito dessa guerra em ti? E o que você faz, assim, que se movimenta em você, se você O que faz eu algo? percebo, Thaís, muito intensamente, é que, de alguma maneira, todos nós passamos por guerras que não nos pertencem, né? Essa guerra tem uma propaganda que diz alguma coisa, mas que essa guerra, na verdade, nós sabemos que tem uma outra leitura, né? E que isso tudo é muito irrelevante, porque simplesmente é uma guerra pelo poder. Poder financeiro, poder econômico, na verdade, poder para dizer quem é que manda mais, né? E isso não respeita os nossos limites e a nossa fragilidade humana, né? Então, o que eu faço? Quando eu leio alguma notícia, porque não adianta você... eu não tenho televisão em casa, eu não ligo a televisão. Ok, é uma forma de lidar com o mundo quando ele se torna muito pesado, muito difícil. Desliga-se o botão para não conectar, mas mesmo assim a energia chega. E quando você se sente meio desorganizado,
toca ouvir uma meditação para colocar o meu nível, o meu patamar numa aceitabilidade de novo. E, principalmente, sempre eu lembro muito de pedir pelo outro, que eles tenham coragem, que eles tenham, que saibam se manter o melhor possível dentro da situação que lhes cabe, respeitando o destino que lhes cabe nesse momento. Já que eu não posso mudar o destino deles, como também, né, eu no máximo consigo trabalhar com o meu e aceitar o meu, mas se eu aceito o do outro, né, o outro é o destino deles nesse momento. Eu não sei por que isso está acontecendo exatamente, por que cabe àquelas pessoas agora, né? Mas, de qualquer maneira, que eles tenham a força necessária para dar conta desse destino, que é tão pesado, e ao qual eu agradeço não termos, né, aqui, não estarmos nesse meio, nesse burburinho, né? A nossa batalha, a nossa luta é de uma outra forma. E eu agradeço sempre por isso. Que lindo. De não estar lá. Isso foi uma das coisas assim, mais grandiosas que eu aprendi nos movimentos essenciais, que é bem isso, né? De reconhecer o meu destino, o quanto eu tenho a força para o meu destino, né? E eu no seu lugar não daria conta, e você no meu não, né? Cada um tem a força para viver o próprio destino. E se eu olho o outro, né, com dó, com ai meu Deus, o que ele está vivendo, se eu me coloco no lugar do outro, no sentido de eu não daria conta dessa guerra, né, de estar ali naquela pele, não daria Sim. mesmo, né? Não. E aí eu vejo, acaba na mente, né, eu olhando o outro como pequeno, como, ai, coitadinho dele. Não, Só que eles não, têm né? a Se eu força. vejo o destino dele, vejo que ele tem a força, eu vejo a grandeza do outro, né? E isso renova, né? Traz uma diferença. Faz. Traz uma diferença, não para mim, nem para ti, mas para eles. Quando eu reconheço que eles têm a força para aquilo que eles estão enfrentando, eu os dignifico, eu os coloco numa situação de força, para não tirar deles, achando, ai, coitadinho, meu Deus, ai, não, eu tiro a força dessa pessoa. Né? E isso a gente aprendeu. E esse foi um grandioso, se não um dos maiores aprendizados da minha vida. Foi aprender que o outro tem, porque eu sempre fui, até pela profissão que eu escolhi, né, da área biomédica, querer fazer, querer ajudar, querer salvar. Né? Eu queria salvar a humanidade, o outro, isso, aquilo. Olha, mesmo que eu reduzisse, eu queria salvar o dente. Manter, né, o dente da pessoa na cavidade bucal, isso também tinha alguma coisa assim de salvador nessa escolha, né? E de repente você vê que você, no máximo, você coloca aquilo que você aprendeu na vida, né? Até em termos de cuidados, disso, daquilo, mas quem se salva é o outro. E eu tenho que dar a ele o tempo para que ele chegue nesse patamar de perceber que ele também pode. Né? E quando Aprender você a dar o faz tempo. isso, Vera, o que você percebe em ti, né? Porque é muito comum a gente perceber quando quer salvar o outro que vai, não sei, parece que a gente vai carregando um piano nas costas, né? Vai carregando o mundo nas costas. E eu tenho essa sensação, quando eu solto, que alivia. Solta o ombro. Isso. O que você percebe em Eu você? percebo, quando eu me percebo, principalmente quando eu me noto angustiada em relação a uma outra pessoa. Né? Eu estava angustiada, eu estou preocupada. Eu não tenho o direito de me preocupar com o outro.
o outro tem a condição de fazer por si mesmo. Ele talvez não tenha aprendido ainda, mas aí faz parte do aprendizado dele. Assim como fez parte do meu, perceber que eu não dava conta nem de mim, porque, na verdade, enquanto eu estou olhando para o problema alheio, estou pensando no como resolver a vida dele, estou querendo ajudar, a quem é que eu quero enganar? Quem está precisando de ajuda sou eu. Quem está precisando do olhar sou eu. Quem está precisando da minha atenção sou eu mesma. Muito prazer, Vera Lúcia. Então, Como que foi foi... isso, Vera? Conta mais. Quando você Ai, percebeu que, ai, opa, Laís, olha, foi uma caminhada. hum, Não foi de uma hora para outra, não foi de um momento para outro, foi lentamente. Dentro de todos esses saberes que eu busquei e que foram, a cada um deles me trouxe um trechinho, um pedacinho, até que eu tivesse, como um mosaico, em que você cola um quadradinho, outro quadradinho, e de repente você tem uma imagem. Eu fui colando quadradinhos, né? E de repente eu olhei e disse: opa, mas o que está desenhado aqui não é o outro. Quem está aparecendo aqui no desenho sou eu. Foram os quadradinhos que eu fui colocando, que eu fui ou limpando, não sei, mas de qualquer maneira, quando eu olhei, a foto era minha, não era do outro. E aí isso me trouxe um liberar. E aí a vida ficou fácil. Aí a vida ficou boa, porque aí eu entendi que era eu, a, a, que eu era o, digamos assim, o personagem principal de uma peça e eu estava sempre por trás da cortina, porque eu colocava o outro no palco. E aí, de repente, eu abri a cortina e disse: vem, agora é a tua vez. E aí ficou muito bom, ficou muito melhor. E esse foi realmente uma longa caminhada, porque eu aposentei em 2008. 2008 para cá, quanto tempo tem? 2018 são 10 anos, 19, 20, 21, 22. São 14, são praticamente 15 anos de... Mas aí correndo, porque eu já podia ter feito esse aprendizado antes. Concomitantemente, só que eu não conseguia perceber isso. Porque a minha vida era toda focada na universidade, no ser professora, no ser o melhor professora que eu pudesse. Então, eu deixei essa busca, claro, sempre com um diferencial muito meu, nesse sentido. Né? Mas, de qualquer maneira, eu era, como te disse, eu estava sempre por trás da cortina. E aí eu saí de trás da cortina, digamos, pelo menos uns 5 anos depois que eu comecei, eu ainda estava atrás da cortina, eu ainda não tinha chegado no ponto. Quem me trouxe para frente, para a ribalta, assim, para a luz, realmente, e olhando a luz também te faz perceber muito claramente a sombra que te acompanha. Né? Então, olhando para essa luz, mas o mais interessante de tudo isso é que eu conhecia e aceitava a sombra. O que eu não aceitava era a minha luz. ah, fala mais. A gente acostuma a trabalhar com a nossa parte ruinzinha, a gente vai olhando para ela e vai entendendo. Mas quando a Cláudia, lá nos Movimentos Essenciais, em 2016, falou: você é um ser de luz, aquilo foi um susto. Foi um susto. Foi um chacoalhar. Aí eu disse: gente, é verdade. Aí eu me dei conta. Então, agora é buscar integrar e aceitar essa luz. Né? Porque a sombra
É difícil, sim, é difícil, porque é difícil ainda você olhar para essa sombra e dizer, ok, eu tenho inveja, ok, eu não sou a boazinha, ok, eu também tenho isso está em mim, porque tudo está na gente. E olhar para a gente com a nossa inteireza, não é negando aquilo que eu sou, o que eu tenho, porque nós já, como você falou, nós somos um universo. O que significa universo? Nós contemos em nós tudo aquilo que todo mundo tem. A parte boa, a parte não tão boa, a sombra, a luz, aquilo que a gente considera ruindade, né? Mas que faz parte. É muito comum aqui no que eu percebo assim, que as pessoas dizem, não, eu não tenho tal coisa. Tem, tem. E enquanto eu neguei, não, isso não está em mim, enquanto eu não percebi que isso existia em mim também, fosse lá o que isso fosse, né? Qualquer coisa está em mim também. E foi por aí. E continuamos aprendendo. E continuo caminhando, e continuo esperando para ver o que vem esse ano, porque esse ano está uma incógnita. Ele ainda não se delineou. Qual é o que ele vai me trazer? Entendeu? Ainda não definiu. Estamos em março e ainda não definiu claramente, assim, para mim. Uhum. Sabe o que eu Tem acho? alguma coisa. Uhum. Tem uma frase que eu acho bem curiosa, assim, bonita, que o Sérgio Torres traz, que não é sobre mudar a realidade, e sim sobre amar tudo que é. E acho que expressa muito do que a Cláudia Boatti traz nos movimentos essenciais também, né? Porque Sim. durante muito tempo eu também fiquei nessa, né? De reconhecer as sombras e querer limpar e querer tirar aquelas coisas. E agora é mais reconhecer e acolher, né? Reconhecer e amar, reconhecer e amar. E aí eu percebo que, nossa, daqui a pouco eu já estou apontando algo no outro, né? Vem um julgamento, isso também está em mim, né? Como eu posso acolher isso, amar isso, né? Acho que Não tem a ver sei com de isso que você ti, estava Laís, dizendo, né? mas para mim foi um dos grandes aprendizados foi o sim, o assentir. O assentir, sim, sim. É como é, sim. As coisas, eu sou como eu sou quem eu sou, porque eu dizia, né, com uma outra grande mestra, Evanilde Torres, né, ela falava assim, eu sou como a minha mãe, me orgulho disso. Eu sou igualzinha à minha mãe, me orgulho disso. Então, foi um aprendizado. Era fácil dizer eu sou igualzinha à minha mãe e me orgulho disso. Mas não é bem isso. Eu sou igualzinha à minha mãe, mas tem a minha parte também. Tem a parte do meu pai, tem a parte dos outros ancestrais que estão aí nessa linhagem toda que a gente carrega, né? Então, isso também faz parte. Às vezes você não sabe, de onde é que vem isso? Não sei, mas de algum lugar ele veio, chegou até mim. A força que essa ancestralidade tem, a percepção dessa força, dessa grandiosidade que nos sustenta a todos. A todos. Cada um de nós só não tem a força quando não aceita que tem. Né? Só não toma a força quando a gente não aceita isso. Porque essa força está toda aí, nos sustentando, jogando para frente. E com que alegria quando você percebe que você fez alguma coisa e você sente lá no teu fundinho que alguém se alegrou. Você pode não saber quem foi, mas alguém se alegrou com o teu passo. Você deu um passo e alguém se alegrou com ele. Então, você ter essa percepção de que você está caminhando amparada, sustentada, ancorada na terra, que é muito bom botar o pé no chão,
para caminhar com força na vida, né? É muito bom. É muito bom. Então, essa trajetória é uma trajetória, como é que eu posso dizer? É uma trajetória, ela é grandiosa e ela é recompensadora. Por maior que seja o que a gente tem que caminhar, tem que começar em direção a quem é. Cada um individualmente, e algumas pessoas têm o desafio de caminharem junto com outras, né? Ou com outra pessoa, que já não é o meu caso. Eu sou uma mulher solteira. Tive um companheiro por muito pouco tempo, mas foi um desafio também. Por pouco tempo que tenha sido, foi um desafio. O você conseguir ajustar as peças com uma outra pessoa dentro desse crescimento, porque aí você trabalha com a sua dor, com a dor do outro, com a sua sombra, com a sombra do outro. Então, nada disso é fácil, né? Mas vale a pena. E vale a pena começar a caminhar. Eu acho fantástico. Mesmo porque, Laís, eu acho que a vida não me deu a oportunidade ou a possibilidade de ficar parada. Uhum. Uhum. Digamos que, sabe, vai. Sempre tinha alguma coisa empurrando para diante. Acho que isso é a vida, né? É o movimento, é colocar tudo em E é o movimento, né? movimento, porque quando Uhum. a gente pensa, ah, não, vou fazer tal coisa, vou comprar meu carro, meu apartamento, vou estar pronta. E aí, Hello? Tchuf, next, né? Próxima tchuf, fase. tchuf. Muda, muda, Uhum. muda e vai aprender alguma coisa. Uhum. O meu aprendizado, de uma forma geral, ele era muito intelectual. É. Eu sempre achava que a mente era o que eu tinha de melhor. Né? Era minha cabeça que comandava, eu tinha que aprender de fazer, não sei o quê. E agora mudou o foco para o sentir, para o perceber, né? Não é intelectual, não é a minha intelectualidade, nem a minha inteligência que vai me levar além, até pode me levar além dentro de um determinado sentido. Uhum. Mas, digamos que dentro da minha vida profissional, eu podia saber toda a cartilha do conhecimento científico para aquele momento e para a necessidade daquela criança que estava na minha cadeira. Mas se eu não tivesse comigo alguma coisa já da minha percepção, da minha intuição, do meu acolhimento àquela criança que estava ali e a família que a acompanha, porque a criança não é um ser isolado, ela é inserida num contexto familiar e essa família está inserida num outro contexto de vida, né? Se eu não tivesse essa percepção, eu não conseguia atender. Então, quando você coloca isso dentro da tua vida profissional para os teus alunos, alguns deles ainda são muito jovens e não têm esse feeling desenvolvido, né? Então, aí entra a minha parte, que eu dizia que eu era uma enzima. Como professor, eu fui uma enzima, porque eu pegava uma criança, a família, o aluno, com as suas dores, porque o aluno, dentro da classificação da Organização Mundial de Saúde, ainda eram adolescentes. Então, são seres ainda em formação, né? E eles, então, com as suas dores, não conseguiam entender o choro da criança, não sabiam conversar com a mãe e acalmar a mãe nas suas dores também. Então, quando a gente chegava, conseguia serenar aquele momento, era uma parte muito boa. Então, eu me dizia uma enzima e eu não tinha, naquela época, a percepção do que era ser essa enzima. É que, na verdade, eu tinha talvez naquele momento a maturidade necessária para entender as diversas partes do processo, individualmente e o conjunto. Então,
a minha saída da universidade e a minha entrada num outro momento de vida, foi só agora que eu fui fazer essa leitura do que foi a minha vida profissional, de como foi a minha atuação dentro da odontologia. Então, é muito interessante que ainda agora eu ainda faço, opa, era isso que acontecia, foi isso que aconteceu, foi assim. É muito legal a gente poder fazer a leitura de um outro lugar, de um outro momento de vida. Que lindo, que lindo. Essa leitura daqui Muito bom. para lá, né? E aí o que me vem, Vera, Isso. sabe quando a gente é jovem, né? Você vai, adolescente, como você disse, entra na faculdade e tal, e aí que tem aquele monte de sonhos, né? Eu tinha vários, imagino que você também. Eu Todo mundo tem. vou para a faculdade, aí eu vou casar, vou ter filhos. Acho que um pouco da imagem que eu tinha da minha mãe, que terminou a faculdade, casou, teve filho, né? Construiu uma família, teve, enfim. E aí era essa imagem que eu tinha. E isso me amedrontava muito, assim, porque eu tinha medo do que ia vir e eu queria que acontecesse daquele jeito que eu tinha programado, né, na minha mente. E aí não foi nada daquele jeito. Não foi, o Como script você não era olha aquele. agora, assim, aquela Vera de antes, e, enfim. Sim, sim, porque era exatamente isso. Você entra, você sabe que está começando uma caminhada, não sabe onde é que ela vai levar. Porque você acha, você vê uma parte do caminho e acha que aquilo é o caminho todo. Não, o caminho todo é outra história. A trilha começa aqui e você vê a trilha daqui até ali. À medida que você vai caminhando, e assim é a vida, né? Você vai caminhando, ela vai te levando, a vida vai e assim a percepção e a compreensão de que a vida é maior, que eu não defino a vida, que eu não consigo comandar. Quem manda não sou eu, é a vida. Ela é muito maior do que eu. Então, às vezes, mas não era para ter acontecido isso agora. Mas foi agora que aconteceu. E eu tenho que ter o jogo de cintura necessário para dizer: é assim que é, foi assim que foi, ok, sim. Porque enquanto eu estou negando, enquanto eu estou dizendo não quero, batendo o pé, não é assim que eu quero, porque muitas vezes, e eu me percebi assim, muitas vezes batendo o pé, que nem criança birrenta. Como uma criança birrenta. Não quero, não quero, não quero, não quero. Mas não quero, não quero, nem para ouvir o argumento da outra pessoa, que às vezes pode ser um argumento válido. Então, você tem que acalmar, respirar e deixar e perceber, às vezes, a grandiosidade daquilo que está sendo proposto, que não é o que você queria, nem o que você pensou, mas pode ser aquilo que te é necessário para evoluir, para dar o passo, porque sempre vai ser mais do que a gente achava. Sempre vai ser maior do que a gente achava. E a gente, às vezes, na nossa humanidade, na nossa teimosia, na nossa falta de percepção, né? Na nossa falta de calma. Há uma grande frase, e essa eu sempre usei, e se algum aluno meu ouvir essa entrevista, vai se lembrar disso. Chega a dizer, respira, respira. Vamos lá, respira. Por quê? Porque às vezes a angústia é tamanha que você sustém a respiração e você não percebe que você está sem respirar. Deixa o ar passar, deixa o ar te preencher e criar espaço dentro de ti para que você absorva aquela grandiosidade que a vida te trouxe. O respirar é muito importante. E o gozado é que eu falava isso para os outros.
Mas eu estava... Aí eu aprendi, agora eu aprendi. Sento e respiro. Quando você me convidou para a entrevista, o que eu te disse? Deixa eu pensar. Me dá o tempo para eu sedimentar. Deixa eu respirar. Dormir em cima da proposta. Né? Então, é mais ou menos por aí. Respirar, criar espaço, deixar as coisas se abrirem, né? Dentro de você. Porque, de repente, você consegue, com essa respiração, você acalma e o bicho não é tão grande quanto você achava. O dragão não era tão feio quanto a gente, inicialmente, no susto, no medo, na angústia, percebe. Né? Pode ser uma coisa bem mais fácil de lidar. Né? Então, é mais ou menos por aí. E tudo isso é um aprendizado, e tudo isso é um caminhar. E a cada dia vem uma coisinha diferente, vem um olhar diferente. O olhar de hoje não é o mesmo do olhar de ontem ou de anteontem. O olhar de hoje já é o olhar de hoje, já tem um outro aprendizado. É ter essa calma de deixar fluir. Deixar o rio correr, não adianta. Né? De se abrir para o novo, né? Qual é o olhar de hoje? Porque quando vê, eu também, na minha mente, estou apegada a esse olhar que eu tinha antes. E acho que ele está aqui, né? Hoje. Então... E hoje, com a notícia que eu ouvi na televisão, com a leitura que eu fiz, que já me modificou, me trouxe alguma coisa diferente, né? Qual é o olhar de hoje, do novo, né? do que eu tenho que acalmar em mim para poder dar conta, para poder e para viver feliz, porque ser feliz eu considero uma escolha, né? Ser feliz é uma escolha. Tem gente que escolhe ser feliz. Tudo vê o lado negativo, tudo vê o ruim, tudo vê o não quero, não posso, não dou conta, não isso, não aquilo. Não. Eu escolho ser feliz e escolho ser feliz hoje. É uma escolha diária. Com essa dificuldade, por exemplo, está o prédio aqui em obras, barulho, bateção, né? É desagradável, sim. Estou vendo os meus gatos, meus companheiros de vida, meio agitados, porque eu não estou aonde eles queriam que eu estivesse, né? No sofá com eles. E, mesmo assim, há uma escolha. Eu escolho ser feliz com tudo que está acontecendo lá fora. Não interessa. Eu escolho estar bem. Eu escolho estar feliz. Eu escolho estar bem. E, para isso, eu faço o que for necessário no sentido de respirar, olhar para o ruim com um olho de o que é que eu tenho que aprender com você. Olhar para o bom, o que é que eu tenho de aprender com você também. Não é só o usufruir, né? A gente falou ainda há pouco da questão geopolítica mundial atual. Nós estamos aqui no sul do país com uma condição de vida que eu considero um privilégio. Realmente é um privilégio. Ser mulher, para mim, é um privilégio grandioso. Ser uma mulher ariana, branca, eu não sabia, mas era um privilégio. Né? Dentro de um mundo em que as dificuldades para uma mulher negra ou preta, eu tenho dúvidas. Enfim, uma mulher negra, a dificuldade é outra. A aceitação é outra. Então, assim, a cada dia que eu olho um privilégio que eu tenho, ter nascido numa família instruída, que me proporcionou uma educação que eu considero também um privilégio, ter feito graduação, mestrado, aí mestrado e doutorado já são a minha busca pessoal, né?
a minha busca pessoal, mas ter feito num país como o nosso uma graduação, mestrado, doutorado, todos os outros cursos que eu fiz dentro da odontologia, uma especialização em odontopediatria, ter conhecido as pessoas que eu conheci, os grandes professores que eu tive, ter a possibilidade de agradecer a cada um deles enquanto eles estão aí, e eu já fiz isso, agradeço profundamente todo o aprendizado, tudo aquilo que eles trouxeram de aporte à minha vida. Agradeço. Agradecer a cada um do que eu digo, como eu falo, eu não tenho gurus, nunca tive, e é uma figura que eu não simpatizo, mas são mestres, são pessoas que trazem um conhecimento, né, que eu não tinha. Então, a todos esses mestres que me trouxeram, grandes e pequenos acréscimos, por pequenos que sejam, até aquelas pessoas que às vezes você não sabe, mas são aqueles que são os teus grandes mestres, né? Uhum. Uhum. Que a gente às vezes não considera. Porque é fácil dizer Cláudia Boatti uma mestra, né? Falar da Cláudia como uma mestra é uma coisa, mas reconhecer que uma outra pessoa, dentro da sua humildade, às vezes de uma pequena coisa que tenha feito, que te trouxe um avançar nesse sentido, nossa! E agradecer. E uma das coisas, Laís, que foi muito, muito, muito importante, quando em 2015 eu fui à Alemanha e tive o privilégio de ver Bert Hellinger ainda com vida e de comemorar os 90 anos dele com ele, lá numa cidade com um nome impronunciável, Bad Reichenhall, né? Então, lá em Bad Reichenhall, eu vi o curso com ele, e quando eu voltei, eu me dei conta de que eu não agradecia as coisas. E aí eu fiz um propósito de, por um ano, no Facebook, eu fazer todo dia uma páginazinha, um textinho, 5, 6 linhas, agradecendo alguma coisa. E aí eu comecei a agradecer. E aí eu comecei a agradecer, e lá pelas tantas, agradeço pela família, agradeço pelos pais, pelos irmãos, por isso, por aquilo. Aí me dei conta, agradeço pelo pãozinho com manteiga, agradeço pelo café cheiroso que perfuma minha casa, agradeço pela possibilidade de ter aprendido a cozinhar, olhando minha avó, olhando minha mãe, que foram grandes mestras nesse sentido, né? Grandes mulheres de cozinha. Agradeço a ter vindo numa família de um lado e de outro, com mulheres que cozinhavam. Agradeço pela minha mãe ser professora, meu pai ser professor, minha avó ser professora. Quer dizer, toda a minha ancestralidade que me possibilitou fazer o quê? Ser professora também. Então, esse agradecer, esse estar grata por tudo, olha, já não é um portal, não é nem uma porta, é um portal que você abre para o maior, para o universo. Mas isso vem do aprendizado, isso vem também e não pode ser daqui para fora, tem que ser daqui para dentro. É um agradecimento de você realmente ser grato. Agradeço aos meus gatos que estão comigo, me fazem companhia, cada um deles. Os meus vários gatinhos, tive diversos gatinhos. Então, agradeço a eles porque eles estão comigo, eles dão a sua contribuição na minha casa, na manutenção da energia, na manutenção da minha energia, né? No sustentáculo que eles são para mim, porque encostado em quem que eu choro? No gato. Não tem um ombro para encostar? Chora no gato. E é tão bom. E é tão bom. Assim, tudo isso
é um caminhar, é realmente um caminhar, é ir dando passinhos. E eu acredito, eu tenho muito claro na minha cabeça, assim, um cone de sorvete. Um cone de sorvete assim, em que a gente começa a caminhar aqui e vai ampliando as voltas e vai subindo, como uma espiral. Né? E essa espiral vai se ampliando, que é isso que acontece conosco, que é isso que acontece com a nossa energia, com a nossa mente, com o nossa alma, vai subindo e vai abrindo, e vai se abrindo. E na medida em que eu estou mais aberta, mesmo aquilo que me fere de uma forma diferente. Não me derruba. Porque antes qualquer coisinha me derrubava. Né? E agora não. Você percebe que à medida que você está, parece que você está mais ancorado no chão, e aquilo que te chega, pode até te chacoalhar, mas não derruba. Tá. Boa, boa, que Mas tá não derruba. ancorado no chão. Está Ô, Vera, e ancorado no falar em chão. ancorado no chão, como que é? Você citou algumas coisas, né? De questionar o que eu vou aprender com isso, né? Com o ruim, o que eu vou aprender com o bom, diante do bom, esse hábito de agradecer, mas conta como que é teu dia a dia, assim, que hábitos que você tem que você percebe que trazem essa De âncora. ancoramento? Bom, Aham. eu posso te falar muito tranquilamente, Laís, porque nós estamos ainda, e eu estou ainda me comportando como pandêmica. Eu ainda estou pandêmica, por mais que tenham liberado a máscara, eu saio de máscara, né? Porque eu, principalmente, não quero as consequências de uma Covid. Ah, porque você está vacinada, já tomou as 3 doses, tá, tá, tá. Sim, mas eu já não sou mais uma menininha, não encaro mais qualquer coisa que chegue para mim, já chega com uma conotação um pouco diferenciada pelo avançar da minha idade, né? Não são mais 20 anos. Então, eu percebi na pandemia que uma das primeiras coisas que eu fiz foi o estabelecimento real e efetivamente, mas aí com uma conotação de vou fazer. Eu já fazia, mas eu passei a fazer rigorosamente. Levantar minha higiene pessoal em primeiro lugar. Trocar de roupa, tirar o pijaminha, a camisolinha, né? Tomar o seu banhinho, mas trocar de roupa. Não passei um dia sequer de camisola nesses 2 anos e alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho que mudar. Ah, estou em casa, não tem ninguém olhando, não tem importância. Eu estou me vendo. Arrumar a minha cama todo dia. Sacudir os lençóis, esticar a cama, né? Botar uma roupa de cama direitinha, bonita, trocar a roupa de cama regularmente. Eu mantive uma rotina de cuidado pessoal ainda mais escrupulosa do que eu já tinha antes. Porque eu nunca saí de casa com a cama desarrumada. Porque eu odeio chegar em casa e ver a cama desarrumada. Eu detesto isso. Eu acho um horror. Então, eu comecei a manter esses cuidados com um pouco mais de, sabe, pensar a fazer isso. Por quê? Porque se eu vou para faço a minha toalete, a minha higiene, troco de roupa, eu me olho no espelho, por exemplo, você não sabe, mas eu estou de perfuminho francês para vir fazer a entrevista. Por quê? Porque é um carinho que eu me dou para mim mesma e que reflete naquilo que eu estou apresentando para você e para o mundo. Né? Uma pessoa que está de banho tomado, cabelinho penteado, passei batonzinho, botei uma roupinha e passei perfume. Então, isso foi uma coisa diária na minha vida. Botar a mesa para eu tomar café com serviço de americano, uma xícara bonita, é uma xícara de café, que é o que eu tomo de manhã. Passava minha xícara de café, eu boto mesa para mim.
sozinha. Mas eu boto mesa. Por quê? Porque eu mereço. Eu mereço esse cuidado. E eu não mereço esse cuidado só quando eu estou no hotel ou só quando eu vou viajar. É no meu dia a dia. Para que eu me olhe com um pouco de carinho, de cuidado e de respeito. Então, eu fiz essa manutenção, cozinhava para mim, bota a comidinha no prato, arruma o prato bonitinho, né? Não quero cozinhar, comprava uma comida feita, tudo bem, mas não é, hoje não quero nada. Tá, tem o dia que eu não quero nada, né? Existe o dia que eu não quero nada, um dia de comer sanduíche ou de qualquer, tudo bem, existe, mas de modo geral foi esse o cuidado que eu tive comigo, de cuidar de mim, dos horários. Por exemplo, mantive a minha ligação com os movimentos essenciais. Então, no horário, pelo menos 10 minutos antes, eu abria minha tela, estava sentada aguardando começar. Por quê? Porque se eu chegar tarde, isso vai me atrapalhar de alguma maneira. Não vou estar seguindo alguma coisa importante. Posso atrapalhar os outros, mas estou atrapalhando a mim mesmo, porque eu perdi uma parte da conversa. Eu deixei de assistir ou eu deixei de seguir a mentalização da abertura, né? O alinhamento. E outros cursos assim. A que horas a coisa começa? Começa a tal hora, eu estava pronta. Trato de coordenar o meu ambiente para estar a luz acesa, a janela fechada, para ninguém interferir com barulho, com som. Então, são esses pequenos cuidados que eu tive comigo. E aí eu conversei com algumas pessoas, porque, assim, como eu também sou consteladora, né, que eu fiz o curso de constelação e eu faço constelação com bonecos, se alguém me procura, né? Então, assim, algumas pessoas me buscaram, e eu achei interessante que algumas pessoas de São Paulo me buscaram. E aí eu conversava, meninas, jovens, né? E aí eu conversava com elas, e como é que é o teu dia? Não sei o quê, a depressão, sempre a depressão. Eu disse, você não pode se dar o luxo de permitir que a depressão se encoste. O ficar de pijama deprime. Deprime. Você fica, sabe, você fica... Você murcha. E uma flor, se você não bota água, ela murcha. Então, eu encarei todo esse cuidado como um regar. Um regar a minha vitalidade, a minha disponibilidade para a vida. Né? Eu estava pronta. Se eu precisasse sair, eu estou pronta. Se alguém bate na minha porta, eu posso abrir. Eu não tenho que correr para botar um roupão, porque eu estou de camisola. E sempre tem um vizinho na porta, alguma pessoa que chega ou me encomenda que o correio vem trazer e eu tenho que descer. Então, eu sempre estou pronta para sair, para a vida. Ai, que Eu linda, ajo dessa gente maneira. do céu. Tô amando essa conversa, eu já fiquei emocionada aqui várias vezes, tu nem sabe. Né? É, Está disfarçando bem. Mas é assim, tem dessa uma forma surpresa que eu agora, via. Vera. Diga, querida. Uma pergunta inesperada desse Tá, baralho aqui. ok. Eu vou passando a mão e tu Você fala, escolhe? para. Hã? Tá, para. Eu quero aquela carta. Isso, essa aí. Essa amarelinha? Isso, essa amarelinha aí. Vamos Essa ver. mesmo. Retrospectiva. Fazendo uma breve retrospectiva da minha vida, é fácil concluir que algumas coisas eu faço muito bem. Quais são elas? Bom, eu vou começar por aquilo que me dá muito prazer. Eu cozinho muito bem. Ah, meu Obrigado. Deus, já tô com água na boca e vontade de comer essa comida aí. Eu cozinho muito bem. É uma das coisas que me dá mais satisfação. E uma das pessoas que definiu isso muito bem, eu acho que foi Mia Couto, que ele diz que amar os outros. Que você, quando faz uma comida boa e serve uma comida boa, você está, na verdade, fazendo um carinho para uma outra pessoa também.
Então, eu cozinho muito bem. E eu aprendi a fazer geleias. Aprendi sozinha. E ninguém me ensinou, eu fui fazendo. E eu faço geleias muito bem. Que mais? Quando eu me coloco, eu acho que eu sou boa na questão do conversar com as pessoas. Eu acho que eu não sei se eu sou uma boa ouvinte, mas eu sei que eu sou uma boa falante. Dizem que, como terapeuta, a gente precisa ouvir mais do que falar, né? Uhum. Mas eu tenho me educado nesse sentido, buscado ouvir com atenção aquilo que a pessoa me traz, né? As angústias. De alguma maneira, devo fazer as coisas razoavelmente direitinho, que sempre tem alguém que me traz alguma coisa que quer ouvir a minha opinião a respeito. Então, eu falo. Né? Que lindo. Eu percebo que a tua voz tem muita força, assim, aquilo que você fala tem uma potência, sabe? E aí, agora eu compreendo o que foi esse impulso que veio de te chamar, né? Que uma das propostas é dar voz às pessoas. E que lindo, né? Poder trazer a tua voz no mundo, né? Espalhar essa voz por aí com tanta sabedoria, assim. Nossa, muito obrigada por esse encontro. Ai, eu é que agradeço, minha querida. Tem mais, tem mais. Espera aí, Tem para a mais? gente encerrar, eu vou fazer um ping-pong. Eu vou falar uma palavra e você fala uma palavra do que vem. Uma palavra, Tá, uma palavra, tá? tá ok. E antes disso, quem está assistindo, se já gostou até aqui, deixa o like, um coraçãozinho. E se lembrou de alguém, pode ficar à vontade para compartilhar essa voz. Tá. A Vera Tá bom. Lúcia. Então vamos lá. Respiramos juntas. Relacionamento. Me veio amor. Natureza. Qualquer relacionamento, Uhum. em qualquer nível, Uhum. né, de relacionamento, precisa. Natureza. Passarinho. Alimentação. Cuidado. Família. Cuidado consigo. Não Família. houve família. Faz falta. Corpo. Gratidão ao meu. Casa. Alegria. Eu sou feliz na minha casa. Trabalho. Prazer. Trabalhar é um prazer para mim. Liberdade. Uma busca. Uma busca Ansiedade. constante. Liberdade, então, busca constante. Uhum. Busca constante. Ansiedade. Olha, ansiedade. Ansiedade já está sob controle, eu acho. Está bem mais controlada. Eu já tive ela bem mais presente. Agora eu já trabalho bem com ela. A ansiedade já está... Medo. Foi uma constante na vida. Até eu aprender a perdê-lo. Tive muito medo. Muito. Muito medo. Amor. Lembrei agora de um nome. Hugo. Meu Hugo. parceiro. Criança. Uma festa. Presença. Presença.
Uma presença. Olha, eu vou te dizer uma coisa, uma presença que você conhece, a Cláudia. A Cláudia é uma presença muito marcante e a quem eu tenho uma profunda gratidão. Acho que nem ela sabe o tanto que eu aprendi com ela, o tanto que ela me ensinou. Sim, sim. Espiritualidade. Necessidade, é uma necessidade da minha alma. Vida. 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 E uma gratidão profunda pela minha. Gratidão profunda. Houve momentos em que eu não dava conta dessa vida. E, no entanto, agora eu olho para ela com muita gratidão. Que ela teve a paciência de me trazer até aqui. Que lindo, Vera. Super agradeço a tua vida também, a tua presença. Obrigada. Que lindo, que lindo. É tão bom, né? Parece que eu me sinto assim preenchida, me sinto com o coração aberto e que essas palavras possam Foi tocar muito aí bom. outras pessoas, né? Gratidão Não, imensa. e é muito fácil falar contigo, Laís. É muito bom. E eu que te agradeço por dar voz à minha voz. Que lindo, que lindo. Nossa, tô emocionada aqui. Então é isso, né? Encerramos esse encontro, mas que a gente possa conversar mais vezes, Vera. E se tiver alguém, né, alguma amiga que você fala, nossa, vai lá dar sua voz para o mundo, pode mandar uma mensagem Posso para te mim, passar. né? Vai ser o maior Tá prazer. bom, querido. Eu é que agradeço essa oportunidade de me colocar, porque eu sou uma pessoa que, como você falou, que eu tenho uma voz forte. E tenho. Eu sei que eu tenho. Eu sei que eu sou uma pessoa que não passa em branco, porque isso foi a vida inteira. Eu entrava no escuro, ficava sentadinha lá atrás, todo mundo sabia que eu estava lá. Não sei por quê, é uma característica. Aprendi a conviver com isso e até a tolerar em alguns momentos, né? Que todo mundo me via e sabia onde eu estava e o que eu estava fazendo. Né? Eu sou notória, eu dizia para minha mãe, mãe, eu sou notória, todo mundo me vê. Aí ela dizia, tu és muito exibida. Eu digo, não sou exibida, eu estou quieta. Digo, mas de qualquer maneira, Laís, assim, eu não vou atrás das coisas. Eu aprendi a deixar que aquilo que é para ser, venha. Entendeu? Então, eu não esperava esse teu convite, fiquei muito feliz com o teu convite, fiquei muito emocionada e me coloco à disposição, né, daquilo que a vida quiser e para ocupar aquele espaço e aquele lugar que é o que eu tenho que ocupar, que ninguém mais vai poder ocupar. Eu estou aqui. Que linda. Ô Vera, Abertinha. se alguém quiser entrar em contato contigo, como que pode fazer? Bom, eu tenho meu e-mail, vlbosco52, que aí eu posso disponibilizar para ti, Isso, né? eu deixo Botar aqui na descrição. Isso, posso botar, mandar pelo bate-papo, né? E o meu telefone, que são as duas formas mais, o WhatsApp, né? Que atualmente é a forma de coisa. Eu boto no bate-papo e mando para ti. Aliás, eu vou fazer Combinado, isso. então. Aí eu deixo aqui na descrição do vídeo para quem quiser entrar em Isso. contato com a Vera. E aí, Vera, você faz os atendimentos de Eu faço constelação. atendimento por constelação, com bonecos. Eu faço o mapa astral também, Ah, com a é? minha. Não Sim, eu sou sabia. astróloga aqui. Querida, eu sou uma astróloga, veja você, eu tenho a roda do zodíaco aqui, eu sou astróloga, eu faço mapa, geralmente para quem nunca fez mapa, né? Eu gosto de trabalhar. Eu fiz mapas já para a Irlanda, por Zoom, leitura. Trabalhei,
fiz o mapa e depois a leitura eu fiz por Zoom. Ai, que demais! Amei, Então, amei. adoro, eu gosto, assim... peraí, deixa eu fazer primeiro. .com. Ah, tá, ok. Você mandou aqui para mim. Tá ótimo. Eu vou deixar, então, na descrição do vídeo o 48. seu e-mail. E aí eu deixo um link do WhatsApp também para quem quiser fazer a constelação ou Isso, a uma constelação leitura com do bonecos. mapa. Quem precisar ou quem quiser um mapa, eu estou à disposição. Quem quiser um café, porque a minha ideia sempre é um café e conversa. Ai, que Eu delícia. tenho essa coisa do alimentar o corpo e a alma. Entendeu? Então, de vez em quando, se alguém quiser vir tomar um café, eu aceito um papo, estamos aí. É o que eu posso, é o que, por enquanto, eu posso. E os movimentos, né, que eu não estou ainda credenciada, mas também tem pequenos movimentos, dos movimentos essenciais, que também eu acho que já dá para a gente trabalhar. Sim, sim. Fazem parte já da minha vida. Entraram na minha vida, fazem parte já, eu já faço sem nem perceber. Como te disse, o assentir é o meu, né? Respira. Né? Respira e coloca. Então, estou à disposição, se alguém me precisar, quiser conversar, né? Estou às ordens. E contigo também, minha Combinado. querida. Muito obrigada pelo Muito teu convite. obrigada. Um beijo, Beijo até grande. mais. Beijo grande. Tchau, tchau.